Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos fazer aqui a correção dos nossos estudos, das nossas APS, né? Essa foi a proposta, eu tive que regravar porque não estava conseguindo colocar lá no material de vocês do AVA. Então, vou fazer um resumo um pouquinho mais rápido para ver se a gente consegue dessa maneira. Só um minuto. Então, a primeira APS, que era uma atividade em dupla ou trio, tá? Eu usei aqui dois exemplos para que vocês possam, para que eu possa ilustrar, né, essa correção, um exemplo feminino, um exemplo masculino, e a proposta era que vocês, a partir dos valores de peso e altura, calculassem o índice de massa corporal e classificassem. A fórmula do IMC, do índice de massa corporal, é o peso em quilogramas dividido pela altura elevado ao quadrado em metros. Então, no meu primeiro exemplo feminino, o valor do IMC foi 22,86, que eu arredondei para 22,9, que significa classificação de eutrofia segundo IMC para adultos. No meu exemplo masculino, peguei o peso, dividi pela estatura ao quadrado, 23,45, também é eutrofia segundo índice de massa corporal para adultos, tá? O intervalo de eutrofia de 18,5 até 24,9, vocês têm a tabelinha de classificação de IMC para adultos na aula de peso, estatura e IMC que eu deixei postado para vocês. Esse segundo slide aqui, eu deixei mais algumas tabelas para poder me ajudar na explicação do estudo de caso. A segunda questão da APS1 era para que vocês calculassem o peso ideal segundo o IMC ideal e segundo a compleição corporal. Então, eu previ primeiro sobre a compleição corporal, apliquei a fórmula para encontrar, né, o tamanho da compleição corporal, que é a altura em centímetros dividido pela circunferência do punho em centímetros. Coloquei as informações de circunferência do punho do meu exemplo feminino e do meu exemplo masculino. Fiz os cálculos no feminino, dividi 165 por 15,8, os valores que eu deixei aqui, 10,44. E no masculino, fiz a divisão 11,19. Olhei aqui na minha tabela e vi que esse valor que eu encontrei, 10,44 para mulheres, significa uma compleição média. E 11,19 significa uma compleição pequena para homens. Ó. Veja aqui, valor acima de 10,4. Aí, o que eu fiz? Eu peguei a fórmula de Lorentz, né? Onde me coloca para calcular o peso ideal a partir da compleição. A altura menos 100, menos a altura menos 150 dividido por 4. Apliquei nos dois casos, aqui a altura menos 100, 65, menos 165 menos 150, 15 dividido por 4, 3,25, e cheguei ao valor de 61,75 quilogramas. Como a compleição do meu exemplo feminino era média, então não muda, esse valor permanece, a gente assume ele como verdadeiro. No caso do meu exemplo masculino, fiz a mesma fórmula, 178 menos 100, 78, menos 178 menos 50, dividido por 4, que deu 7, deu 71. Como a compleição desse exemplo masculino era pequena, eu posso variar esse peso em até menos 5 quilogramas, ou seja, eu posso assumir 71 ou subtrair e assumir até 66. Como que eu sei se eu posso fazer isso ou não? Dependendo da minha inspeção visual, tá? Então, o bom senso, né, e a prática clínica ajudam nessa inspeção visual e a gente consegue, então, fazer uma escolha pelo peso aqui que a gente achar que é mais coerente e às vezes até coincidindo com o próprio peso que o paciente refere também, tá? Pelo IMC médio, eu calculei o meu exemplo feminino, o IMC médio é 21,7, apliquei a fórmula, né, que é, né, eu só coloquei que o IMC
é a soma dos dois intervalos de referência, né, entre 18,5 e 24,9, que dividido dá 43,4 dividido por 2, achei o MC médio, que é 21,7. Para os homens, a gente assume 22. Lembra que eu falei que eles têm uma massa muscular um pouco mais pesada? Então no meu exemplo feminino, usei 21,7, elevei a altura dela, que é 1,65 ao quadrado, e cheguei ao valor de 59,07, 59 quilos e 100 arredondados. Para o masculino, usei 22, 1,78 m ao quadrado, cheguei ao valor de 69,7 quilogramas. Respondi a questão de forma integral. Vamos para a terceira questão. Eu pedi, né, que vocês estimassem o peso corporal de um paciente do sexo masculino com essas seguintes medidas antropométricas de circunferência de panturrilha, braço e circunferência abdominal. Usei a primeira fórmula sugerida, que foi a de Rabito 2006, apliquei essa fórmula fazendo primeiro, as multiplicações, certo? Então, multipliquei esses valores, depois somei, fiz todas as somas e a subtração e cheguei a um peso estimado pela primeira fórmula de Rabito de 54.900 para o meu paciente. No segundo exemplo, fiz o mesmo processo, só que essa fórmula adaptada, que é da mesma autora e do mesmo ano, utiliza também um multiplicador que é relacionado ao gênero. Então, se for homem, multiplica por 1, aqui nesse ponto da fórmula, vejam. Se for mulher, por 2. Como o nosso exemplo é masculino, multipliquei, né, aqui conforme a orientação da autora, fiz primeiro todas as multiplicações, depois fiz todas as somas, menos, subtraí aqui 4,86, porque não mudou, era multiplicado por 1, subtraí de novo o mesmo valor da fórmula e cheguei ao valor de 56,58, arredondei para 56.600. Então, vejam que as duas fórmulas não variam, né? Não tem muita diferença na estimativa do peso. A quarta questão era sobre esse mesmo paciente, né? E eu sabia que ele media 1,79 m, então eu tinha que calcular o seu índice de massa corporal e classificar segundo o MC para idosos. Fiz, né, aqui o cálculo utilizando a fórmula de peso dividido pela estatura ao quadrado e cheguei para o primeiro peso a um valor de 17,1, para o segundo peso 17,6 e vi aqui nesse slide de classificação que ambos os valores, tanto pela fórmula de Lipschitz, tanto como da Organização Pan-Americana de Saúde, esses dois valores são considerados ou magreza ou abaixo do peso. E foi exatamente essa classificação que eu utilizei aqui para vocês entenderem, certo? A quinta questão da APS-1 fala, né, que a gente deveria imaginar que esse mesmo pacientinho, depois da sua avaliação, tivesse sido submetido a uma amputação do pé direito. Qual seria, então, a partir daqueles valores, né, o seu peso corrigido? Aí eu coloquei, né, aqui a fórmula para a gente calcular o valor do peso amputado, tá? Então, eu tenho uma tabela aqui que me mostra que um pé, né, ele significa 1,7 do peso corporal, 1,7% do peso total corporal. Então, fiz nas duas circunstâncias. Se ele pesasse 59,7, o pé amputado, né, representaria 930 gramas, então o peso corrigido dele seria 53,970 gramas ou 54 quilos arredondado. Se usasse o peso estimado de 56.600, a amputação, o pé amputado, representaria 960 gramas do peso total dele.